Mavi, me conte sobre a sua trajetória até esse seu debut na direção de ficção em longa-metragem com Terminal Praia Grande. Eu vi que você experimentou uma formação em comunicação e depois se direcionou a esse caminho do cinema. Me conte como foi essa trajetória da sua formação até o lançamento do filme, aliás, o seu debut como diretora. Bom, a minha carreira como diretora, ela aconteceu quase que por acaso, né? Eu trabalho com cinema, exclusivamente com cinema, há 13 anos, mas desde a década de 90 que eu trabalho com audiovisual. Tive um programa de auditório nos anos 90, trabalhei muito tempo com TV. Aí, quando eu fiz faculdade de cinema, eu ainda trabalhava com TV. Quando eu me formei, eu passei a me dedicar só ao cinema. Eu me formei no Rio, morei lá 10 anos, e nesse interim eu tive, assim, uma vontade, uma necessidade, assim, de trazer aqui para o Maranhão todas as possibilidades, os aprendizados que eu vivi no Rio, e criei o Maranhão na Tela, que é um festival de cinema que também existe há 13 anos. Eu me formei na mesma semana que teve a primeira edição do Maranhão na Tela, e a minha monografia chamava Maranhão na Tela, e da pesquisa desse cinema maranhense, que nasceu a vontade de fazer o festival. Então, eu sempre atuei no cinema como produtora, apesar de ser eu mesma. Eu sempre criei projetos, sempre me envolvi em desenvolvimento, mas sempre voltado para o fomento da produção maranhense. Né? Então, eu já produzi mais de 20 curtas, uma série que teve 2 edições de interprogramas que são veiculados no Canal Futura, mas sempre voltado para um viés, digamos, de fomento, de capacitação. Eu nunca tive vontade de dirigir, e eu não me perdoo por isso, porque era para eu já estar dirigindo muito antes. O Terminal, surgiu a oportunidade, aconteceu o primeiro edital de audiovisual do Maranhão, e eu falei, nossa, eu tenho que entrar no edital, né? E aí eu ia produzir um longa de um cara que tem vários curtas aqui, que já ganhou, ele teve um curta que ganhou 8 quiquitos, e eu estava produzindo o longa dele, né? Vou entrar com o seu longa. Aí eu vi que não ia rolar por conta da grana que tinha e o desenho do filme. Eu falei, eu vou me ferrar se eu produzir se ganhar, não vai ter dinheiro para fazer do jeito que ele quer. Aí eu falei, quer saber? Eu vou botar um filme meu, né? E eu tinha um projeto de um curta que era chamado Ônibus, adaptado de um conto homônimo do Cortázar. E o filme nasceu do roteiro desse curta, que acabou virando só aquele trecho daquele ônibus surreal que a personagem entra, né? Meio que naquele. Meio que uma alegoria, digamos assim. Então, o filme curta era só aquele trecho do ônibus, que, é claro, foi totalmente adaptado, o curta era bem diferente. E eu acabei entrando no edital para arriscar mesmo, né? E quando eu ganhei, eu falei assim, nossa, eu vou ter que dirigir agora, né? Não vai ter jeito. E quis fazer o melhor filme que eu podia. Eu ganhei numa linha de telefilme que tinha pouquíssima grana. E ser produtora me ajudou, porque eu fiquei trabalhando muito no roteiro do filme. Foram quase 2 anos para conseguir fazer o filme que eu queria com o dinheiro que eu tinha. Para você ter uma noção, ele foi feito em 7 diárias. Nossa, realmente. Aí a minha experiência de produtora valeu. Totalmente de espírito independente, né? Por isso que ele tem planos muito longos, o que era uma opção econômica, digamos assim, acabou virando uma opção narrativa e que eu me senti muito confortável nela. Não foi, acabou virando o que seria uma escolha, até se eu não tivesse essa restrição do pouco dinheiro, né? Sim. E eu sempre quis fazer surrealismo,
mas eu fui pesando a mão, fui sentindo vontade de uma estranheza cada vez maior no set, nas cenas, e o filme acabou ficando... Até hoje eu reluto em dizer que ele é um filme de terror, mas ele foi ficando mais denso, né? E ali nasceu a diretora, e eu só quero fazer isso da minha vida agora. Ah, que bom. E Mavi, antes de entrar um pouco mais na atmosfera onírica, surrealista do seu filme, eu quero primeiro te perguntar em relação justamente a roteiro, porque ele geralmente atua como uma bússola ali para a direção, para o elenco e também para a equipe técnica envolvida. O filme, ele veio para mim muito mais através de imagens do que através da narrativa, né? Esse clima do filme, ele começou a nascer quando eu escutei, no Descobertas da Semana, aleatoriamente, aquela música da dança, daquela cena da dança. Eu tive uma epifania, assim, naquela hora, eu passei uns 3 dias ouvindo a música, sem parar, e eu vi o filme naquela hora, assim, eu vi o clima do filme, aquela cena é parecidíssima com o que eu vi quando eu ouvi a música, e apesar o roteiro, ele tem, depois de todo trabalhar, decupado, ele tinha 25 páginas, porque ele é só rubrica, né? Ele só tem intenções, indicações de ação e pouquíssimos diálogos, que a minha ideia, eu queria mesmo trabalhar com a questão da imagem, trabalhar com essa narrativa aberta, né? Apesar de que o roteiro foi super decupado, a equipe, para a gente conseguir fazer nessas 7 diárias, apesar de da gente trabalhar só com uma descrição de ação, de poder não parecer tão claro para todo mundo da equipe, mas a gente decupou tudo junto, né? Então, toda a equipe de fotografia, os atores, então, a gente decupou cada detalhe. Então, todo mundo foi para o set muito seguro do que queria. E como eu fiz essa opção por planos longos e por trabalhar com som só de referência, o filme não foi feito com som direto, então eu investi muito no trabalho de direção de ator, né? Eu trabalhei muito principalmente com a Áurea, que é a protagonista, e na hora que dava a ação, eu priorizava muito essa relação com os atores, então a gente estava muito alinhado com o que a gente queria de intenção para aquelas cenas, né? Tanto a equipe técnica quanto os atores. O início do processo, todo mundo olhava o roteiro e falava: isso aqui é um curta, não é um longo, isso aqui é um curta, não é um longo. Porque, gente, tá tudo na minha cabeça, eu sei tudo. E à medida que a gente foi fazendo a pré-produção, decupando, avançou, ficou tudo muito claro para todo mundo. Apesar de ser aberto, apesar de não ser um roteiro convencional. A minha próxima questão é sobre a escalação da Áurea Maranhão como a sua protagonista, porque eu imagino que aqui, mais do que nunca, é estabelecido uma cumplicidade entre diretora e atriz, entre diretora e protagonista. Então, como você a conheceu, como foi o processo para selecioná-la como a Catarina e, enfim, né, também sobre as conversas que vocês estabeleceram para encontrar a personalidade dessa protagonista? Então, a Catarina, ela tem muitos traços. Ela é como se fosse uma simbiose minha e de Áurea. Ela tem traços da personalidade de Áurea e tem traços da minha personalidade. Eu e a Áurea, a gente é muito amiga, a gente é amiga irmã, e desde sempre ela era protagonista. Nunca foi outra, nunca existiu outra atriz, sempre foi ela, desde o curta. Então, a gente já tinha feito leituras na época do curta, e o trabalho com ela começou muito antes do trabalho com o resto da equipe. Essa construção da Catarina se deu muito nessa simbiose entre nós duas. Eu acho que isso está muito impresso no filme, o quanto ela está à vontade com a personagem, porque
a gente meio criou essa personagem juntas, né? E ela é um monstro de atriz, né? Ela tem um nível de entrega absurdo. E além da gente ter trabalhado com muito tempo, a gente ter alinhado tudo que a gente queria para aquela personagem. Tem o detalhe também, a atriz mora na minha casa, né? Então a casa do filme é a minha casa, essa casa que eu tô agora. Então, isso tornou esse trabalho também, tanto de decupagem, da equipe entender o filme, né? Porque a própria casa traz um elemento que é da minha personalidade, que nem praticamente não teve arte, é a casa do jeito que ela é, né? Que também foi inicialmente para reduzir custos, e depois acabou virando uma ótima locação, né? Porque ela é cheia de corredores, então ela deu para a gente fazer uma decupagem super interessante. E isso também fortaleceu essa construção com a Áurea, né? Porque a gente concebeu a intenção, a gente construiu a Catarina já nesse lugar que ela vivia. Então foi um processo riquíssimo, assim, que a gente está louca para fazer de novo. Eu deduzi que o cenário central fosse sua casa, e eu gostei muito particularmente do banheiro, que tem o take, né, dela tomando banho, e tem várias plantas, né, ao redor dela. Achei como uma cena esteticamente muito bonita, inclusive. A gente levou quase todas as plantas da casa para o banheiro. Metade delas morreu, tadinhas. Não aguentaram o calor do chuveiro. Mas a cena ficou linda, é isso que importa. E, Mavi, para encerrar a nossa conversa, me conte sobre a trajetória do filme, até porque imagino que você foi pega de surpresa, né, por ter iniciado a trajetória a partir de festivais, né, de maneira presencial, como você mesmo apontou, o filme esteve ano passado no Festival do Rio, e agora acredito que você está procurando, né, por essas oportunidades online para continuar circulando com o filme. Então me conte tanto sobre essa trajetória, quanto também sobre um próximo projeto, que eu li em algum lugar que você já tem um argumento para um segundo longa-metragem, e que você pretende, inclusive, trazer a Áurea novamente como uma protagonista. Então, o filme estreou dia 16 de dezembro no Festival do Rio, né? E uma semana antes foi o Maranhão na Tela, que é o meu festival de cinema. E a Áurea foi a homenageada maranhense, né? A gente sempre tem um homenageado nacional e um homenageado local. E a gente exibiu o filme que tinha que ser exibido primeiro aqui, eu não ia aguentar não exibir primeiro aqui. Aí foi exibido no Maranhão na Tela, foi lindo, numa sala IMAX, foi muito emocionante, com toda a equipe, elenco, parentes, periquito, papagaio, foi muito emocionante mesmo. E depois, uma semana depois, estava passando no Festival do Rio, também numa exibição de qualidade, com público, debate. E aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia e eu fiquei com um sentimento assim de que o filme tinha queimado a largada, porque né, aquela vontade de que o filme passe no cinema, ele é um filme super sensorial, ele não é um filme né, tão adequado para VOD, para exibição online, ele é um filme para a sala de cinema. Então, isso me deixou super frustrada. Eu fiquei até durante um tempo, assim, falando, poxa, né, tanto tempo para eu fazer o meu primeiro longa, eu faço meu primeiro longa, e acontece isso bem na minha vez, né? Só que aí ele estreou internacionalmente no Macabro, também online, e agora ele ele foi selecionado no Cine Fantasy, e parece que a largada foi dada novamente, sabe? O Cine Fantasy está sendo a reestreia do filme. Ele está tendo uma repercussão, como o Festival do Rio tem né, muitos filmes, então a repercussão do Terminal no Cine Fantasy está sendo bem maior do que foi no Festival do Rio.
E o filme tá, assim, ele acabou de ser selecionado também no Festival Guarnicê, que é um festival aqui do Maranhão, né? Mas que já tem 41 anos de existência, é um festival bem sólido. E aí agora eu tô sentindo como se ele estivesse estreando de novo. As pessoas estão assistindo, as pessoas entram para assistir na plataforma, né, da Petra Belas Artes, e depois vem no Instagram falar comigo. Então está sendo muito gratificante, muito. E a gente está com uma frente aberta de inscrição em vários festivais. Eu, infelizmente, tive que desapegar de exibir em sala de cinema por enquanto, né? Mas ainda guardando essa vontade de que ainda dê tempo deles ter uma sobrevida de passar em festival, em salas de cinema ainda no ano que vem. Sim. E me conta o próximo filme. Então, eu tô trabalhando num documentário híbrido, que eu já tô fechando o primeiro corte dele, né? E chama Ilha de Todos os Mestres. É um falso documentário de busca, e ele é fantasmagoria, porque eu tenho 5 personagens que foram personagens de um desses projetos que eu fiz, né, ao longo desses anos. É um projeto que eu fiz há 12 anos atrás, estão todos mortos, e a gente tem esse depoimento que só a gente tem. E esse projeto foi feito no âmbito de oficina, com jovens de periferia. Então, um desses jovens hoje é um adulto, Rastafari, que tem um café. E eu escrevi um personagem de ficção para ele, mas ele é um personagem real, né, da história. Né? Então, são essas 3 camadas que o filme tem, que essa relação de aprendizado dos meninos, que fica como pano de fundo, né? E aparece o personagem assim super novinho, e depois ele é adulto, e isso vai vindo aos poucos. Tem essa camada de ficção, que aí já tem uma atmosfera, né? Já conversa com o terminal esteticamente, né? E a ideia dessa parte ficcional é imprimir essa presença desses personagens já mortos, né? Então, por isso que é um documentário de clima, ele é bem fantasmagórico, e tem são 3 camadas: o depoimento dos personagens já mortos, a relação, digamos, o reality desses jovens, do aprendizado desses jovens, e a ficção só quem conhece a história sabe o que aquela ficção tem de documental e o que ela é ficcional. Então, todo tempo eu brinco comigo mesma com esses limites, onde esse meu ator é um personagem que foi um aluno da oficina, e onde ele é meu ator num processo, né, de composição totalmente fictícia. E está ficando super interessante. Assim, eu sou suspeita para falar, mas ele está ficando com uma linguagem muito interessante, chama Ilha de Todos os Mestres. Então, agora, no primeiro corte, eu vou partir para laboratórios, né? Porque eu não tenho dinheiro para finalizar, então vai começar a saga da finalização, até porque eu trabalho com material de arquivo. E também estou trabalhando no desenvolvimento do A Noiva do Diabo. O A Noiva do Diabo, ele é anterior ao Terminal Praia Grande, né? Ele é um desejo de muitos anos, que começou inspirado por um filme do Bergman, O Olho do Diabo, que é uma comédia de Bergman. Só de ser uma comédia de Bergman, ela me chamou muita atenção. Eu assisti há mais de 20 anos atrás, e fiquei com essa vontade, né, secreta. Em 2014, eu comecei a tirar o projeto do papel, mas como produtora. Eu ia atuar no desenvolvimento e como produtora. Mas depois que eu dirigi o Terminal, eu falei, nossa, eu tenho que dirigir A Noiva. E comecei a investir muito. Depois do primeiro corte do Terminal fechado, eu comecei a me dedicar muito ao A Noiva. Cheguei a fechar dois tratamentos de roteiro, mas eu ainda estava muito presa na história do Bergman, porque minha ideia, né, minha pretensão era conseguir os direitos para adaptar. E aí, no início da pandemia, não sei se você conhece O Olho do Diabo, ele é um filme baseado numa tríade de personagens entre uma virgem, Dom Juan e o diabo. E aí, eu demiti o Dom Juan e contratei o Conde Drácula.
Depois que o Conde Drácula entrou na história, a história mudou completamente. Aí eu voltei para o argumento, e é uma história muito interessante, porque conta a história de amor entre Catarina e Jonas. Eu quero a Catarina novamente, ainda é a Áurea, né? E é Uhum. uma história de amor que foi destruída por um pacto com o diabo 300 anos antes, e que ela ganha uma nova chance de acontecer, porque ela reencarna como uma aquarelista, só que ao mesmo tempo toda essa trama, porque ela é um objeto de cobiça do diabo que quer o pacto é transformá-la em vampira para ela ter um filho do diabo, e o diabo e o Conde Drácula dominarem o mundo das trevas com esse super vampiro demônio. E esse plano não dá certo 300 anos antes, ela morre, o Jonas, que é um noivo que acaba virando vampiro, e 300 anos depois ela reencarna, cruza por acaso com o Conde Drácula no centro histórico aqui de São Luís, e tudo volta à tona. Uhum. E todo o plano do vampiro demônio volta à tona e toda a trama se desenrola. Uhum. Mavi, eu quero desejar a você boa sorte com esses futuros projetos e sucesso também com o Terminal Praia Grande, que todo mundo pode assistir no Belas Artes à la carte até domingo, né? E muito obrigado pela disponibilidade para essa conversa e espero poder falar com você novamente numa próxima Eu que oportunidade. agradeço, Alex, e peço desculpa por essa conexão cachorra. Imagina, a edição vai salvar tudo depois. Eu agradeço muito, obrigada. E Obrigado a fico super você. à disposição. Muito obrigado, Mavi. Até a próxima. Tchau. Tchau, até a próxima. Até.